pessoal, meu nome é Tadeu Smith, mas pode me chamar de Doc, é de doutor, é claro. Estou aqui hoje, nesse domingo, pela manhã, com dois amigos ilustres, J.R. Júnior, mais conhecido como Faísca, e Zé, o Bibliófilo. Zé, o Bibliófilo? Não, Doc. Doutor José de Simal, o Bibliófilo. Sim, então vamos, doutor José. E eu quero cumprimentar a todos os pré-adolescentes do Brasil e que dirá do mundo e também da Igreja Marca do Evangelho com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início à nossa aula, né, com a oração com o doutor José. Vamos lá, pré-adolescente, feche seus olhos. Te louvamos, meu Deus, pelas nossas vidas em comunhão como irmãos e também pela nossa vida, nossa igreja e por essa aula. Pedimos, meu Deus, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, nos faça crescer na graça, no conhecimento e conhecer mais sobre o melhor livro do mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. O Faísca vai ler a leitura inicial. Vamos ler Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Então vamos na introdução, conhecendo mais de Deus, né? Realmente os pré-adolescentes, né? Nós estamos vivendo um tempo muito incerto, né? Pessoas que não sabem para onde vão, uns vão para lá, outros vêm para cá. O inimigo implantou muitas coisas, né, para nós tirar o foco do Senhor. Hoje nós temos o 5G, temos o metaverso, temos o IA, temos tantas coisas que tiram a nossa atenção, mas só que hoje nós vamos falar de um livro muito especial. É um livro infalível. Amém, José? Amém. É um livro de inspiração divina. Que livro é esse, gente? A Bíblia! O melhor livro do mundo! A Bíblia! Glória a Deus. Pré-adolescente, tudo que a Bíblia diz, existe. Amém. Tudo que a Bíblia promete, ela cumpre. Amém. E tudo que a Bíblia prevê, acontece. Oh, glória. A Bíblia não falha. Faísca, você sabe me dizer o que é infalível? Infalível? Faísca não sabe dizer o que é infalível. Infalível, pessoal, é uma coisa que não tem ou não comete erros, de acordo com o dicionário Ruais. Assim é a palavra de Deus. Ela não contém nenhum engano. Você sabia que a própria palavra de Deus nos afirma sobre sua infalibilidade? Olha só. O quê? Infalibilidade. Falei direitinho? Oh. Olha só. Provérbios 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos à morte. Ou seja, todas essas ideologias e ideias, esses conceitos que nos tiram de Deus, parecem direito, mas seu fim são a morte. Agora, a palavra de Deus, nós temos no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Amém. Doc, Pensa um pouquinho, Faísca, que eu lembrei de uma coisa. Olha só, a Bíblia não tem falhas, correto? Correto. E se ela não tem falha, ela não tem erro também, correto? Não tem E erro. se ela não tem erro, ela não tem também engano. É correto? verdade. Então, nada deixa nos convencer. A Bíblia não deixa nos convencer.
de outro mal, de outra coisa. E além disso, contra a Bíblia não há argumento. Não há argumento contra a sua veracidade. Falei certo? Falou certo. Então, contra a veracidade da Bíblia, não tem argumento, né, Faísca? Diz aí. Doc, eu sei que a palavra de Deus se cumpre, mas como que eu posso provar isso para os meus amigos? Sim, a palavra de Deus se cumpre. Tudo que está na palavra de Deus, ela é cumprida. Desde quando lá no Antigo Testamento, você sabe o Antigo Testamento? Dos profetas, todas aquelas profecias foram cumpridas. Muitas delas foram cumpridas no Velho Testamento, mas muitas também foram cumpridas no Novo Testamento. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, no capítulo 11 de Daniel, ele profetizou há 180 anos atrás sobre Alexandria, o grande império grego que foi dividido em 4. E foi mesmo. Né? O Egito saiu dessa divisão, a Síria, a Palestina, saiu dessa divisão. E também, olha só, Malaquias, no capítulo 3, profetizou sobre o Messias que havia no templo de Jerusalém quando estava em pé. Né? E ela foi destruída 70 anos após o Cristo. E também eu quero deixar para vocês na Bíblia aqui, olha só o que diz o profeta Isaías no Velho Testamento, muitos anos atrás do nascimento de Jesus. Olha só o que ele fala. No capítulo 7, no versículo 14. Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então essa profecia de Isaías se cumpriu em Mateus 1, no versículo 21, 22 e 23. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ela será chamada Emanuel, que significa Deus conosco. Então a Bíblia cumpre. Tudo que é profetizado, tudo que é escrito, a Bíblia cumpre. Está aqui a prova do nascimento de Jesus, que o profeta Isaías profetizou há vários anos e se cumpriu no nosso tempo. Nós estamos aqui por causa desse nascimento. Amém. Amém. Pré-adolescentes, você também sabia que todos os locais citados no livro de Atos dos Apóstolos são comprovadamente reais e precisos? Esses locais existem até hoje. Amém, Faísca? Não é à toa que a Bíblia, ela cumpre a sua própria Como é que diz mesmo? Infalibilidade. Isso aí. Isso, ela não falha. Isso. Eu até me lembro de um versículo que o próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso significa que a própria Bíblia cumpre ela mesma. Sim, a palavra de Deus, ela é eterna, não muda nunca, ela é imutável. O Faísca tá lendo a Bíblia mesmo, hein, gente? Jesus, o que você acha da Bíblia não contém erros, é verdade? É verdade, a Bíblia não contém erros. Tem muita gente por aí enganada, ou às vezes eles nem são enganados, eles só querem enganar os outros. E eles dizem que a Bíblia é um livro muito velho, foi escrito há muito tempo, tem muitas alterações. Isso não é verdade. Pré-adolescente, você já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto? Até algum tempo atrás, os manuscritos mais antigos da Bíblia eram dos séculos 9 e 10 depois de Cristo. Até algum tempo atrás, os manuscritos mais antigos da Bíblia datavam de 9 a 10 depois de Cristo. Isso fazia que algumas pessoas dissessem que a Bíblia tinha sofrido alterações. Até quando, por volta de 1950, Deus, com seus planos divinos, fez historiadores descobrirem os pergaminhos do Mar Morto. Esses são estimados em média do século I antes de Cristo. E, pasmem, todos os historiadores descobriram que as mudanças foram mínimas.
das escritas desse pergaminho para as escritas atuais. O que acontecia era mudança de ortografia ou de gramática que acontece em qualquer língua. O próprio pesquisador disse: o rolo de Isaías fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante o período de mais de milhares de anos pelas mãos de escritores judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. Quem diria, não? Isso significa que a Bíblia não induz ao erro, né? Uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia é que uma coisa que ela nunca faz é induzir a gente ao erro. Por exemplo, lá em Marcos 12:24 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Ou seja, que a gente só erra se a gente não conhece as Escrituras. Isso mesmo, Faísca. A Escritura, ela nos dá ensinamentos infalíveis, sem erros, né? E é verdade, porque você pode ler a Bíblia e chegar, né, à sua consciência. A Bíblia chega à sua consciência, ela chega ao seu interior, ela chega no íntimo da tua alma, né? Então a Bíblia é viva, a Bíblia, ela fala com você. E a consciência, essa consciência que o próprio Deus te deu, né, nos deu, né, pré-adolescentes, ela jamais vai apilar. É apilar? Falei certo? É apitar. 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 Então, pré-adolescentes, a sua consciência jamais vai apitar. O que é apitar? Jamais ela vai te induzir ao erro. Se você estiver errando, ela vai dar um sinalzinho: opa, tá errado, volta. Não é isso, Faísca? Parou. Agora tem uma pergunta para os pré-adolescentes. Será que eles vão saber responder? Pergunta relâmpago. Será que vocês se lembram qual é o primeiro mandamento com promessa? Bota o tempo aí na tela. A resposta então é: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Com promessa de vida em abundância. Um exemplo bem prático disso é eu acho que desses daí você vão se lembrar. John Wesley. Deus dos teus homens corajosos, esplendorosos, que deixaram para mim e para você um legado e deram as suas próprias vidas para que eu e vocês conhecêssemos a Bíblia. Sério? Sim. Tipo quem? Como um avivalista chamado John Wesley. John Wesley, uma grande inspiração para todos nós. Eu gostaria de ser igual a John Wesley. Sabe por quê? Crianças, John Wesley amava tanto, mas tanto a Bíblia, que ele nos ensinou a orar antes de lermos a Bíblia. Pra quê? Para que o Espírito Santo abrisse a nossa mente para o entendimento da palavra de Deus. Sua mãe, Susana Wesley, foi uma mulher muito rigorosa. Desde cedo, ela ensinava os filhos a ler a Bíblia e a memorizar. Não é à toa que John Wesley foi um homem tão usado por Deus. E você sabe quantos anos John Wesley viveu, Doc? Bom, pode falar. 88 anos. Obrigado, eu queria muito falar. Olha só, séculos atrás não tinha remédio de hoje, não tinha médico de hoje. E John Wesley viveu 88 anos, isso é muita coisa. Mas por quê? Porque ele honrou o pai e a mãe e os dias dele foram prolongados. Como é que fala, Doc? Prolongados. Muito obrigado. Mas você vê a palavra de Deus se cumprindo na vida de John Wesley. Amém. Uau, ele foi um homem sensacional. Mas aqui, Doc, daquelas pessoas que dizem que a Bíblia não foi inspirada por Deus. É verdade, Faísca. Existem pessoas hoje em dia que não acreditam na Bíblia, você sabia?
foi plenamente inspirada. Elas trazem ensinamentos enganosos que querem retirar a autoridade das Escrituras. Entretanto, você não precisa ser doutor, DOC, ou o doutor José Decimal, o bibliófilo, nem Faísca, para saber que isso é mentira. Nós estamos cheios de maus profetas, homens enganadores que estão deturpando a palavra de Deus em favor de si próprio. Então, nós temos que realmente crer na Bíblia, que a Bíblia é definitivamente a palavra de Deus. E você sabe algum teste para saber se uma ideologia vai contra a de Deus? E simplesmente baseia em alguma pergunta? Se eu fizer isso, estou abrindo brecha para o pecado ou para o próprio mal. Porque a Bíblia é inquestionável. Se você acredita na Bíblia, que a Bíblia é imutável, é inquestionável, é a palavra de Deus, você vai sair procurando aí ideologias falsas para tentar deturpar a Bíblia, para tentar deturpar a sua mente, já que você tem um livro vivo aí na tua mão? Se a resposta for sim, isso não vem de Deus. Você se lembra de como a serpente enganou Eva lá no Jardim do Éden? Ela relativizou, e hoje o relativismo é o nosso maior mal, porque muitas vezes a minha verdade não é a verdade de Faísca, não é a verdade do José. Nós queremos colocar a nossa própria verdade, queremos viver a nossa própria vida, nós queremos ser crentes do nosso jeito. Não, isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que nada há de novo debaixo do sol, Eclesiástico 9. Até hoje ela tenta enganar as pessoas da mesma forma, mas não. Sempre a serpente tenta enganar a gente da mesma forma. A serpente vem com bandejas bonitas, com coisas prazerosas, para tirar a nota praz, para nos enganar, para nos tentar. E hoje uma das maiores tentações são as redes sociais. Nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais, porque o pecado de Adão, o pecado de Eva, foi a tentação, foi cair no pecado, foi querer prazeres em locais que não tem. Porque o nosso maior prazer é a Bíblia, é viver no Evangelho. Ela vai te dar tudo que você precisa, tudo. Ela vai te dar alegria, gozo, satisfação, sustentação. Ela vai te dar. Deus prometeu sustentar sua casa com alimento, com cobertor, com moradia. Tudo isso ela prometeu. Não é isso mesmo, Faísca? Sim, excelente dica, doutor. Vou usar ela pro resto da minha vida. Mas me diz uma coisa, doutor Zé. Não. Doutor José Decimal, o bibliófilo. Eu vou ter que falar isso quantas vezes para vocês? Ixi. Ele é o cara. Me diz uma coisa, doutor José. Como posso ver a palavra de Deus no meu dia a dia? No seu dia a dia, Faísca. A pré-adolescência é o período que a gente cresce fisicamente muito rápido, mentalmente muito rápido, espiritualmente muito rápido, muito acelerado o ritmo. E a gente pode sonhar, ter curiosidade com um monte de coisa, com filosofia, com alguma tentação, com ciência, com força, com algum problema, mas nenhum deles chega aos pés do que Deus diz. Você quer ver a coisa no dia a dia? Você sabia que muitos cientistas foram usados por Deus? Foram homens cristãos? Por exemplo, tem dois que a gente já conhece, que foi Albert Einstein e Isaac Newton. Eu sabia que na Bíblia tinha tanta coisa boa. Sim, e muitos homens importantes, escritores, cientistas, reconheceram a Bíblia como a palavra de Deus, como Albert Einstein e Isaac Newton. Faísca, a Bíblia não é para ficar colecionando curiosidade, não. É para pôr em prática. Por exemplo, você sabia que a Bíblia aboliu a escravidão? Não sabia. Você sabia que a Bíblia é a base de leis e garantias individuais? Não sabia. Você sabia que a Bíblia é a base de tudo de bom que tem na nossa cultura? Não sabia. Faísca, você não sabe de nada mesmo, né? Tô lembrando também do John Sclater. Não é isso?
Johannes Kepler. É porque você é doutor, né? Johannes Kepler. Um autor muito importante do século XVI. Nossa, longe, né? Uhum. Ele dizia: a ciência é o processo de pensar. Os pensamentos de Deus depois dele. Então, se a ciência é um processo de pensar, ele descobriu que a Bíblia é um processo inteiramente de pensamento em Deus. Ele pensou: a Bíblia, ela é verdadeira, é santa e pura. E todos nós, como começamos a ler a Bíblia, nós temos que raciocinar, nós temos que pensar, nós temos que encher do Espírito Santo, nós temos que vivenciar a Bíblia. E isso ele trouxe para a ciência. O pensamento da ciência equivale ao pensamento bíblico. Que coisa interessante, né? Os cientistas dando valor à Bíblia no pensar. Mas você quer ver uma coisa? Jó, que viveu há milhares e milhares de anos atrás, já sabia de uma coisa que a gente sabe hoje. A Terra é uma bola no meio do espaço, que está flutuando. Na época dele, as pessoas achavam que ela estava suspensa em alguma coisa. Mas olha só, Jó, capítulo 26, verso 7, falando sobre Deus. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Olha que doideira, Doc. Ser crente para adolescente é uma doideira, porque tem muitas coisas que só a fé nos faz acreditar. Amém? E também, nós temos uma história aqui de 2.600 anos atrás. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir as areias do mar. Jeremias 33, 22 fala isso. Já pensou? Vamos contar? Doutor Doc, conta aí quantos carocinhos de areia tem na praia da costa. Não dá para saber. Quantas estrelas tem no céu? Diz que tem 7 trilhões, 4 trilhões de estrelas, não é incontável. E nós sabíamos que nós conhecemos só 100 galáxias, e tem muito mais. É mesmo? E nós vivemos em uma, né? Uhum. É muita coisa para nós discernir. A palavra de Deus, a criação de Deus é uma coisa assim, imensurável. Falei bem? Imensurável? Imensurável. Correto. Grande, muito grande. E só a palavra inspirada por Deus para saber, milhares e milhares de anos atrás, que existe um número incontável de estrelas, que eu já falei, e sendo que muitos cientistas no passado, eu tenho que rir, já tentou contá-las, sabe? Ai. Eu não tenho tantos dedos assim, hein? Amém. Vocês também sabiam que em Levítico, capítulo 13, Deus já falou ao povo de Israel milhares de anos atrás sobre quarentena para evitar que alguma doença se espalhe. Será que a gente viveu alguma coisa dessa esses dias? Pois é, mas Deus já ensinou isso, muito tempo atrás para o povo de Israel. Mais uma vez, Levítico capítulo 13. Então, a palavra de Deus é suficiente para ensinar. E 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a palavra de Deus e o nosso manual de vida. Fonte inesgotável da voz de Deus que nos revela suas promessas para a nossa edificação. Eita glória! Né? Não precisamos de outra revelação. Gente, nós não precisamos de outra revelação. Pré-adolescentes, estamos chegando ao final da aula. Já? Já. Nossa, foi bem rapidinho. Mas antes eu quero falar para vocês uma coisa. A palavra de Deus é única, é o único caminho. E tem um detalhe, Faísca, doutor, lá na biblioteca que a gente frequenta, tá assim, abarrotado de livros de autoajuda. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia para ler livros de autoajuda. Gente, a autoajuda ela só satisfaz o ego momentaneamente. Ela não satisfaz a alma, ela não satisfaz o espírito. Quem satisfaz a alma, quem satisfaz o espírito é a Bíblia. A Bíblia.
A Bíblia ela é infalível nessa questão de nos encher, de nos alegrar, porque a Bíblia nos alegra. Então foge de livros de autoajuda, vai para a Bíblia. Amém? Amém. Até porque a Bíblia também fala sobre o amor de Deus pra gente. É muito melhor que um autoajuda, uma ajuda de mim mesmo. É sobre a ajuda de Deus. Amém. Olha, gente, cada dia que passa eu aprendo mais da Bíblia e mais quero aprender. E tem uma coisa que eu já percebi. Sabia, doutor José? O bibliófilo. Como é, calma aí? Bibliófilo. José Decimal, o bibliófilo. Olha, gente, cada dia que passa eu aprendo mais da Bíblia e mais quero aprender. E tem uma coisa que eu já percebi. Sabia, doutor José Decimal, o bibliófilo? Isso aí. Eu percebo que nós não precisamos de nenhuma outra revelação. A palavra de Deus é fonte inesgotável. Todo dia podemos lê-la e aprender algo novo e diferente também. Sendo assim, qualquer um que veio depois do Novo Testamento, com novos livros, me parece só um mentiroso. Afinal, Deus continuamente nos mostra coisas novas por meio da Bíblia. Amém. E nós temos um compromisso pré-adolescente com o nosso devocional. O nosso devocional é que nos enche de alegria, de tranquilidade, de paz. Nós não podemos procurar ajuda em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus. Amém? Agora a gente chegou numa parte muito especial da nossa aula, que é o ofertório. A gente tem um compromisso de ofertar sempre. Então já está aparecendo aí o nosso Pix, PicPay, as contas bancárias. Também tem o projeto Mil Valentes para comprar esse espaço maravilhoso. Pode rodar a música aí, Amanda? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém! Obrigado pela sua oferta. Agora nós vamos entrar. Já está acabando, já estamos na conclusão. Pessoal, eu vou resumir a aula aqui rapidinho para vocês. Em primeiro lugar, a Bíblia não falha. Ela mesmo se cumpre e ela se confirma. Segundo lugar, a Bíblia não contém erros. Aleluia! Além disso, ela nunca vai te levar ao erro, porque ela é definitivamente a palavra de Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia é suficiente e não precisamos de nenhuma outra revelação. Amém, pessoal? Vamos orar então, encerrando a aula? Amém. Obrigado por estar conosco esses minutos e que essa aula pode servir para você. Compartilhe o link, compartilhe com o seu colega da escola. Deixa o like também. Dislike. Nós precisamos de atingir muito, o Brasil todo, que lá é o mundo, né? O mundo! O mundo! Que maravilha! Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa aula, por essa manhã, por essa, Jesus, oportunidade que o Senhor nos deu de aprender mais da Bíblia, que ela é infalível, imutável. Não há outra coisa que nós podemos levar para a nossa vida se não for a leitura da Tua Palavra, viver a Tua Palavra, compartilhar a Tua Palavra. E por isso que nós estamos aqui, reunidos num só pensamento, em ler a Bíblia e acreditar na Bíblia, que não há outra coisa que substitui a Tua Palavra, Senhor. Isso que eu me peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Até a próxima.